queria convidar meu amigo, pastor de um dos ministérios mais prósperos de Campo Grande, lá da nossa sede. Ele é líder, ele é responsável. Eu queria que você aplaudisse a Deus pela vida do pastor Yuri. Pastor Yuri tem se colocado disponível para atender o desafio ao qual Deus tem lhe entregado em mãos. E eu tenho certeza que você, pai e mãe de adolescente, sabe bem que desafio é esse. Se você cuida dos seus aí, você sabe da dificuldade, imagina cuidar de um montão. E Papai do Céu tem o capacitado, tem o direcionado, para que nesse tempo ele atenda com graça, com cuidado, pastoreando os adolescentes lá em Campo Grande e atendendo nas demais demandas, que são muitas as demandas, meu Deus. Então, receba a palavra de Deus desse homem de Deus, faça desse local a continuação daquilo que Deus tem feito já na sua vida, meu amigo. Deus abençoe, querido. Amém. Depois da oração desse homem no começo, desse depois, a gente faz o que agora? Vai embora, né? Meu Deus do céu. Gente, queria agradecer a oportunidade, a rica oportunidade aos ministros e esposas, essa equipe maravilhosa. Você aqui, ó, esse aqui não foi o encontro com eles, barro por aí, pelas Monte Orebes da vida, né? Então, assim, louva a Deus. Menina, tu tem um vozeirão que só um grave, ela meteu um grave ali do Espírito, maior que o meu. Bênção, glória a Jesus. Irmãos, isso aqui a gente chama de quebra-gelo, né? Que é pra gente, quando tá nervoso, a gente ficar mais tranquilo, né? Esse período inicial é só isso mesmo. Quando você vê alguém falando agradeça, é porque tá respirando e o coração tá como, né? Aí daqui a pouco vai melhorando, a gente pega o rumo de novo. Abra a Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 7. 1 Reis 17, 7. Assim diz a palavra do Senhor. Eu preciso sair da frente para eles verem, né? Para eles virem. Não? Então tá, fica aqui. Diz assim a palavra do Senhor. Você que abriu, você que acessou, que hoje a gente fala liga a Bíblia, né? Antes era, vamos lá e abra, agora é liga a Bíblia, clica na Bíblia, acessa a Bíblia, né? Acessa a Bíblia. Assim diz: e sucedeu que passados dias o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva sobre a terra. Eu tenho até que horas, pastor? 8h10, tá, amém. Glória a Deus. Senhor meu Deus e Pai, eu quero unir a minha voz em oração aos teus filhos, as orações dos teus filhos. Que o Senhor venha falar conosco poderosamente através dessa palavra. Que ela seja, ó Pai, destinada diretamente do teu trono, porque ninguém aqui saiu de suas casas para ouvir voz humana. Ninguém saiu de suas casas para ouvir filosofias humanas ou ensinos humanos. Mas nós, quando nos dispusemos, ó Pai, a estar aqui, é porque nós entendemos que a tua nuvem, ela está aqui, e que o teu direcionamento sai daqui nessa noite. Fala conosco, Senhor, que a tua palavra encontre terra fértil, corações dispostos a receber a tua palavra, e que ela possa germinar e dar fruto, ó Pai, a 100 por 1. Em nome de Jesus, fica conosco, Deus, até o final dessa mensagem. Fica conosco após essa mensagem, porque enquanto o Senhor estiver conosco, nós estaremos tributando louvores e honra e graça àquele que é único e que é digno, que é o alfa, é o ômega, o princípio, o fim, aquele que era, que é e que há de vir. Abençoa as nossas vidas, em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, não tem como a gente iniciar por esse texto sem começar do versículo 1, né? E a gente começa dizendo que Elias, o tisbita. Quem nunca ouviu falar de Elias? Um dos homens mais conhecidos da Bíblia. Elias, que o seu nome começa com o E e o L, que no hebraico El é Deus. E o nome Elias significa o Senhor é o meu Deus. A gente às vezes passa por diversos momentos em nossa vida, onde a gente ouve o testemunho do irmão A, onde a gente ouve a promoção do irmão B, onde a gente ouve dizer que Cicrano teve uma filha, Beltrano teve um casal de filhos e nós estamos na mesma buscando. Onde a gente vê que fulano comprou casa própria porque Deus está com ele.
O pregador fala porque Deus está com ele. Como Deus usa esse pregador? Porque Deus está com ele. Só que eu quero abrir a mensagem dizendo que o Senhor, Ele não é só o Deus do pregador, o Senhor não é só o Deus do pastor, o Senhor não é só o Deus de quem foi promovido, o Senhor, Ele é o teu Deus. Ele é o teu Deus pessoal. Ele é aquele que está com você antes de você dormir e quando você acorda. Davi, ele diz: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele está querendo dizer o seguinte: somente porque o Senhor é quem cuida de mim, ainda que eu tenha falta de tudo, eu não sentirei falta de mais nada. Ainda que eu olhe para a carteira, ainda que eu olhe para o saldo negativo no banco, eu vou dizer: é o Senhor que cuida de mim, Ele vai me levar a águas tranquilas. Eu não sinto falta de mais nada, porque o Senhor, Ele é o meu pastor, Ele é aquele que me conduz. E Elias significa: o Senhor é o meu Deus. Natural de Tisbe, uma região das planícies de Gileade. Planícies de Gileade, quem já esteve em Israel, do lado leste, lado direito, eu já tive algumas vezes em Israel pelo Google Maps, inclusive ontem eu estava lá, né? Você olha, é uma bênção aquela região ali do lado direito, né? Você olha ali do lado direito ali, você vê uma região montanhosa de Gileade. E a bênção é tão grande, você bota modo satélite, você consegue enxergar até as planícies ali, né? Você consegue caminhar por ali. E daquela região montanhosa foi de onde Elias veio, de Tisbe. No capítulo 17, relata a primeira vez que Elias aparece numa narrativa. Até então ele era desconhecido, anônimo. Outra informação importante é que a Bíblia não relata a vida pregressa de Elias. Não diz quem Elias era, não diz de onde Elias veio, onde ele estudou, com quem ele andou, não fala quem eram seus amigos da classe, dos cordeirinhos de Jesus, não fala nada disso. Na verdade, a Bíblia fala, quando ele se apresenta como Elias, o tisbita, que diz: segundo Deus, cuja diante eu estou, segundo a minha palavra não vai chover. Ou seja, a Bíblia só se preocupa em dizer, primeiro, de onde ele veio, e segundo, diante de quem ele estava. Quando nós observamos essas características, a gente traz para a nossa vida o seguinte: não importa o que você estava fazendo há uma hora atrás, desde que se você estava fazendo uma oração fervorosa, a se você estava trancado no quarto cheirando uma carreira de cocaína, Deus hoje Ele quer dizer que Ele é capaz de transformar a tua vida, jogando no mar do esquecimento o teu passado e dizendo: hoje é o que me importa, agora a tua decisão é o que me importa. Porque o nosso Deus, Ele observa o nosso coração, Ele esquadrinha o nosso coração. Por isso que a Bíblia talvez não diga de onde ele veio, com quem ele fez, o que aconteceu na vida dele. Só diz o seguinte: no momento em que ele se apresentou, ele estava diante de Deus e ele veio de uma situação difícil. E já nós vamos entrar nessa parte. Pastor Edson, coloca por favor o capítulo 17, versículo 1. Por gentileza. Já está rápido, é? Agora, não. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Elias era um desconhecido que vinha de uma região montanhosa e difícil. Às vezes a gente olha para a nossa vida e a gente não entende o que a gente está passando ou aquilo que a gente passou. Região montanhosa significa região alta. Significa que talvez Elias, para buscar água, ele tivesse que descer montanha e subir montanha. Significa que talvez Elias, para ir para a escola bíblica dominical, no tempo dele, conjecturando eu e contextualizando eu, ele precisasse subir e descer montanha. Significa que talvez Elias tivesse o pé encalejado de tanto subir e descer montanha. Significa que porque ele morava alto, ele morava num lugar rarefeito, o ar era rarefeito, a dificuldade acontecia. Só que os anos se passavam e mal sabia Elias que enquanto estava passando no momento difícil, estava passando na prova, estava passando na forja, é porque Deus iria usar para libertar o povo de Israel. Ei, talvez você não entenda o que você está passando, mas Deus vai te usar para momentos que você nunca imaginou. Deus vai te acordar de madrugada para falar com Ele. Deus vai te usar para impor as mãos sobre enfermos e serão curados. Deus vai te usar para na tua casa você profetizar sobre aquele marido não crente, sobre aquele filho que saiu dos caminhos do Senhor, e eles vão voltar mediante a tua adoração. Aguenta, Elias, esse tempo é difícil, mas é de forja. Aguenta, Elias, que esse tempo é difícil, mas está passando. Aguenta, Elias,
que Deus ele vai te usar poderosamente. Você pode receber essa palavra, meu irmão? Aleluia. Foi na região de Gileade que se deu a redução de um numeroso exército. Juízes capítulo 7, versículo 3. Prega comigo aí, pessoal da mídia. Me ajuda aí, você acessa aí também. Juízes 7, 3 diz assim: agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso, tímido, e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Aleluia. Continuando, então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Aqui era na campanha de Gideão, quando ele pega aqueles soldados para fazer uma campanha para o Senhor. E quando eles deparam para a região montanhosa de Gileade, eles olham para aquelas montanhas, sabendo que após as montanhas vão ter um exército esperando eles. Quando eles olham para as montanhas, Gideão olha para eles e diz o seguinte: tem algum medroso entre vocês? Tem algum fraco entre vocês? Ei, a gente vai atravessar e ainda vai guerrear. Aproveita agora, porque da agora vocês voltem já. E voltaram 22.000. Quando Elias olha na cara de Acabe e diz assim: ei, Acabe, eu sou tisbita, eu sou de Tisbe, eu sou da região de Gileade. Ele está querendo dizer o seguinte: Acabe, não é você que vai calar o que Deus colocou na minha vida. Não é você que vai me intimidar, porque eu tenho um caminho todo percorrido. Você vai dizer que eu vou sofrer? Eu já sofri. Você vai dizer que eu não vou aguentar? Eu já aguentei. Vocês vão dizer que eu não vou sobreviver? Eu sobrevivi em nome de Jesus. Elias era de Gileade, onde um exército de numerosos homens valentes voltaram. Ele dizia: era ali que eu morava, foi ali que eu me criei. Amém. Vamos voltar para o texto. Glória a Jesus. Esqueci que estamos na Batista. Glória a Jesus. Meu Deus, só eu mesmo, né? Para dar uma quebrada dessa na mensagem. Vamos aqui. Foi ali que ele se criou. Existe um poeta nordestino que ele diz: eu me criei matando a fome com tareco e mariola. Tareco era uma madeirinha que você saía vendendo, que vendia um canudo no meio da feira. Ele saía tec, 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 aquilo ali. Ele queria dizer o seguinte: de onde eu vim, eu não preciso de ninguém, porque os meus caminhos, Deus ele me abençoou, eu consegui vencer na vida. Tenha vergonha de botar Jesus que me deu no teu Fusquinha não, na tua Brasília não, porque foi Jesus que te deu, é teu, está quitado em nome de Jesus. Eu boto na minha moto, estava vindo para cá, caiu uma peça, eu tive que voltar para buscar, mas foi Jesus que me deu. Foi Jesus que me deu, glória a Jesus. É bom que é anti-roubo, não tem seguro, ninguém quer mesmo, mas vamos lá, para cá, para a mensagem de novo. Algumas lições. Elias poderia ser anônimo, mas ele era anônimo antes de Acabe, depois ele ficou famoso. Às vezes acontece na nossa vida que a gente está passando pela maior prova, a maior de todas. Talvez a tua Gileade é quando você está muito bem. Você faz exercícios físicos, você se cuida, você tem uma alimentação saudável. Mas você vai pentear o cabelo e percebe que tem um caroço ali que não estava. Ali é o rei Acabe se manifestando na tua vida. Ali é a tua luta se manifestando. Aí é tendo que enfrentar uma das maiores dificuldades que você imaginou ter passado. É quando vem aquela: comparece por favor no RH, no momento que você não poderia comparecer no RH. Aí você diz: o que eu vou fazer? Talvez esse momento aqui, quando Deus fala: Elias, conjecturando eu, se apresenta a Acabe que eu tenho uma mensagem, fala para ele que não vai chover. Ele vai falar: meu Deus, para o rei, minha primeira aparição pública vai ser diante do rei, eu vou dizer que não vai chover, vou lançar uma praga em cima do cara. Às vezes a gente se encontra em dificuldades e necessidades que a gente tem que falar assim: Senhor, realmente é isso que o Senhor quer? E Deus vai usar a gente aqui para fazer aquilo que humanamente seria totalmente fora de nexo. Porque cuspir na cara de uma pessoa para ela recuperar a ver é fora de nexo, mas é o espiritual. Às vezes Deus usa você no espiritual para profetizar e portas se abrem. Coisas acontecem. Aqui, Elias,
ele se mostra anônimo após Acabe, depois de Acabe ele volta, né, a ser conhecido, faz o que Deus manda, obedece a Deus. Quando ele está, agora vai, aí Deus fala, se esconde. Existe um momento que Deus diz assim, vai lá e as portas do inferno não prevalecerão. Mas existe um momento que Deus diz, o telefone não vai tocar, não vão te convidar, não vai chamar, não vou liberar amigo nenhum para ajudar, porque é momento de você entrar no teu quarto e ter um tete a tete comigo, que eu quero falar contigo. Aqui, eu me lembro um trabalho que a gente conduzia num lugar muito nobre de São Gonçalo, chamado Jardim Catarina. Quem já esteve lá conhece. Ali é uma terra abençoada. Eu nasci no Alcântara, Vaso. Então assim, eu e Agostinho Carrara, a gente é conterrâneo. A gente, lá no Jardim Catarina, lá no Alcântara, né? Lá no Jardim Catarina, dentro da comunidade, a gente estava num culto como esse, só que a igreja era dessa câmera para cá, uma grande catedral, e no meio do culto eu percebi, falando sobre Gileade, falando sobre tentações e provas, eu percebi que tinha uma multidão, não pouca do lado de fora, se movendo, se movimentando. Eu dizia, o que está acontecendo ali, Jesus? Aí eu passei para o camarada cantar um louvor e fui lá atrás. Eu vi uma adolescente, mais ou menos da idade assim dessas duas aqui, ó. Todo mundo olhando para ela, acho que ela fica vermelha. Não pode ficar vermelha, olha para ela agora. É isso aí, ó. Mais ou menos daquela idade ali, ficou vermelha. Não era para ficar. Aí, tipo, eu vi a menina, ela apanhando, a cabeça dela parecia uma bola de basquete, assim, batendo no asfalto. E um rapaz em cima dela batendo, até que ele saiu e falou que ia matar ela, foi pegar a arma, isso que ele deu a volta. Ela levantou, toda descabelada, falando, me leva para o UPA. Alguém me leva para o UPA. Passou na porta da igreja, peguei ela pelo braço, botei no banheiro. Enfim, o cara foi embora para encurtar a história. Fui procurar saber quem era. Ele era o dono da Boca lá, um gerente lá. E mandaram a menina embora. Beleza, essa parte já acabou. A parte pior começa agora. Eu fechei a igreja e fui embora. Nisso, indo embora, falei para o meu pastor Obed, que é cunhado do pastor Silas, inclusive. Ele ficou com 2 olhões desse tamanho. Meu filho, e aí? Não sei o quê. Tu entrou na comunidade, né, Vaso? Meu Deus, e agora? Aí eu, amém, pastor, tá tranquilo. Aí fui para casa. Na hora de dormir, irmãos, uma voz assim no meu ouvido: você sabe que você vai morrer, né? Aí eu, tá repreendido. Tá repreendido? Não, você vai morrer. Aí eu, não, eu te repreendo em nome de Jesus. E virava para um lado e repreendo em nome de Jesus para o outro. Não vai me repreender. E eu ainda vou falar mais, como você vai morrer. Ó. Você vai voltar lá, você vai abrir a igreja. Quando você estiver de costa, eu vou dar 3 tiros nas suas costas. Alguém vai passar de moto e você vai ficar ali. Pronto, você vai morrer assim. E eu, meu Deus, falando com a minha esposa falou, tu vai voltar lá? Eu falei, não sei, volta, não volta. Sou carne, eu vou dar uma de santarrão aqui. Aí eu orando. Aí liguei para um amigo meu que era de uma comunidade pior ainda, lá do Chapadão. Nessa hora a gente vê que tem alguém pior, né, Vaso? A gente vai lá para poder, né? Pô, e aí, cara, como é que é? Ele falou, cara, vai, pô, vamos orar e vai. Qualquer coisa, tipo assim, cara, você vai para o céu, o cara já empacotou meu corpo, em nome do Pai, do Filho. Falou, vai. Aí eu, amém, glória a Jesus, eu vou, né? Cheguei lá no dia, abri a igreja de lado, né? Assim, olhando de lado, que eu não vou ficar de costa. Já falou que era de costa. Aí eu abri de lado, abri a porta, começou o culto. No meio do culto, estaciona uma moto assim atrás, na calçada. Jesus moto, sem capacete, cara meio de ganso. Aí eu digo, estou cantando, vamos cantar mais um louvor. Se Cristo comigo vai, eu irei. Vamos cantar mais um louvor, essa noite feliz. Cantar mais um louvor, mais um. E a moto não saiu, eu digo, já era. Diante de Deus, nesse momento eu estremeci, foi a minha Gileade. Foi a minha batalha contra Acabe ali. Que eu falei, Senhor, a tua obra está completa e tal. Todo mundo foi embora, não tinha treinado as bênçãos dos obreiros, me deixaram sozinho, foi todo mundo embora.
Porque geralmente o obreiro fica para poder, né, dar qualquer coisa. O cara fala com o pastor, o que você queria falar com o pastor? E tal. Não, foi todo mundo embora no dia. O camarada entrou, passou pelo corredor. Tô vendo ele aqui, te esconjuro. Mentira. Aí ele passou pelo corredor. Aí ele... Você que é o pastor? Falei, sou. Ele, não, pastor, é porque eu comprei aquela moto, eu queria que o senhor orasse. O Senhor, abençoa a moto, abençoa ele, abençoa, Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, livra todo mal, todo acidente. Ó Deus, eu joguei óleo na cabeça dele e tal, e glória a Deus, e ele foi feliz. A partir daí, meu irmão, era só alegria. Eu passava na comunidade, o pastor, aquele da menina, pô, que bênção, não sei o que e tal. Nunca tive problema. Eu quero dizer que Satanás, ele atua na tua mente. Ele quer te aprisionar na mente. Quando ele vier dizendo que você não vai conseguir, você vai dizer, eu vou conseguir e vou até o final. Porque se Cristo vai comigo, eu vou chegar no final. Aquele que me chamou é o que me comissiona, é o que envia, é o que protege, é o que prepara. Ei, esse concurso é para você. Ei, esse trabalho é para você. Essa promoção é para você. Ei, vai sair em nome de Jesus essa promoção na tua vida. Momento de prova passa para nos fortificar. Elias estava diante de Deus. Elias estava diante do próprio Deus. Falta às vezes nós termos consciência das nossas ilimitações, das nossas limitações e das ilimitações de Deus. Cálculo rápido. Uma ameba tem no seu DNA uma quantidade para 5 milhões de exemplares em papel. 5 milhões de livros. Aproximadamente 100 páginas. Nós temos 1 trilhão de células no corpo. Depende também, né, da pessoa, né? Se for igual a mim, tem um pouquinho mais. Nós temos 1 trilhão de células no corpo, aproximadamente. Nós estamos num planeta, estamos num sistema solar. Nesse sistema solar existem outros sistemas solares. Se a gente for aí a 200 bilhões de estrelas, 200 bilhões de galáxias, e Deus fez tudo assim, ó. Seja feito. O que é um seja feito para um câncer? O que é seja feito para uma causa na justiça? O que é seja feito para esse filho desobediente? O que é um seja feito para esse marido que está nas drogas, mas amanhã pode carregar uma Bíblia embaixo do braço e profetizar na vida de outros? O que é um seja feito, meu irmão, diante dessa sua dificuldade? Elias sabia diante de quem ele estava. Interessante que no grego, o pastor sabe melhor que eu, proston theon, é o estar diante de, usado lá em João capítulo 1, que estava diante de Deus é estar na mesma, sentindo o fôlego de Deus, sentindo o respirar de Deus. Deus, ele te permite estar diante dele. Aqui, ó, existe tempo para aparecer, mas existe tempo para se retirar. Capítulo 17, versículo 3, por favor. É esse? É, né? Retira-te daqui e vai para o Oriente. E esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Interessante que Querite, ele significa cortado. Deus fala, olha só, Elias, eu operei milagre através da tua vida. Só que agora eu vou te levar para um lugar que significa cortado. Cortado é como se fosse um móvel planejado, que você corta do tamanho certo para colocar em determinado lugar. Às vezes, nós estamos tão felizes com a glória de Deus, tão felizes com o que Deus está operando na nossa vida, que é necessário Deus nos cortar. É necessário Deus cortar agenda. É necessário Deus cortar prestígio. É necessário Deus cortar amizades. É necessário Deus cortar tudo isso para que a gente volte a depender somente de Deus. Porque Deus está falando o seguinte: Elias, tudo bem, eu sei que tu tem mão calejada, eu sei que você trabalha muito, eu sei que a tua empresa, ó, top, mas você precisa entender que o que te sustenta não é a tua empresa, o que te sustenta não é a tua comida, o que te sustenta não é a tua roupa, o que te sustenta não é a tua pós-graduação, o que te sustenta não é o teu mestrado, o que te sustenta não é nada disso, o que te sustenta sou eu. Nós precisamos entender que nada foge do controle de Deus. A Bíblia diz que Jesus estava com um livro escrito por dentro e por fora. Isso significa que ele tem nas mãos o controle e a totalidade de toda a história que era, que é e que há de vir. Se um homem não é capaz de dar boas dádivas, mais dádivas a seus filhos, quem dirá o Deus dos céus? Deus corrige a quem ama e açoita quem chama por filho. Talvez hoje você está passando um momento difícil, seja conflitos, seja na faculdade, seja na escola. Deus aqui está dizendo: ei, para de se cobrar, eu não te vejo só como servo, eu te vejo como filho. Você falhou, amém. Deus vai cicatrizar e é tempo de recomeçar novamente. Recomeçar novamente, amém.
O pastor ainda olhando para mim aqui, professor de seminário, misericórdia. Quantos aqui querem que eu volte? Para constranger, estou brincando. Aqui. Querite, além de ser um lugar de ser cortado, é um lugar de refúgio. É um lugar que Deus está dizendo: você está longe de todo mundo, mas está perto de mim. E ninguém entendeu o que você fez, que a gente às vezes comete mancada pra caramba. Tem até uma música que diz, né, trago a cicatriz de alguém que tanto errou, mas tentou acertar. É mais ou menos isso, eu não vou cantar não. Às vezes a gente tentando acertar, a gente também erra. Pessoas boas erram, não porque elas querem errar e te conduzir ao erro, mas porque elas se equivocam e acham que estão certas. Querite é um lugar de recolhimento. Sabe quando Jesus operava grandes milagres, que ele ia para a floresta? Que ele ia para o meio do mato? Jesus operava, todo mundo queria fazer ele rei, ele para o meio do mato. Aí os discípulos iam atrás, porque era difícil o acesso da multidão, ele queria ter intimidade somente com o Pai. Às vezes a empresa prospera, a gente tem que ir para o meio do mato, para o Querite, porque a gente tende a achar que é a nossa capacidade, a gente tende a achar que na força do nosso braço que a gente vence. Mas todas as vezes que isso acontecer, a gente tem que ir para o Querite. A mensagem tocou corações, tem que ir para o Querite. O louvor, a igreja ficou entenebrecida. No louvor, a igreja ficou embriagada do poder de Deus. Acabou o louvor, tem que ir para o Querite, mortificar a carne. O ministério está frutificando, a igreja está cheia. É momento de ir para o Querite, é momento de mortificar a carne. Os inimigos estão furiosos, é momento de ir para o Querite, é momento de mortificar a carne. Porque a carne ela pode ser fraca, mas o espírito ele é forte. Interessante que Davi, quando sofria na alma, ele olhava no espelho e falava assim: por que você está abatido, a minha alma? Porque ele estava dizendo, apesar da alma estar abatida, apesar da alma estar trêmula, apesar da alma ter medo, o espírito é quem domina. E diz: porque você está abatida, confia em Deus. Ei, meu irmão, o espírito está forte, confia, acredite em Deus. Está com medo? Vai com medo mesmo. Está difícil? Vai difícil mesmo. Ei, tem que enfrentar muita gente? Enfrente muita gente, que Deus ele está contigo. Agora que já fiz essa breve introdução, vamos à mensagem. Estou brincando. Agora a gente chega no versículo de número 7, que foi onde a gente começou. Ele obedeceu a Deus. Ele foi para falar com Acabe. Ele obedeceu ao Senhor. Deus mandou ele para o Querite. Ele foi para o Querite. Ele dependeu exclusivamente de Deus. Só que quando ele chega no Querite, em determinado tempo, o Querite seca. Elias precisava saber que Deus que enche o Querite é o mesmo Deus que seca o Querite. Eu tive o desprazer e a felicidade, olha que paradoxo, o desprazer de ir num sepultamento sexta-feira da mãe de duas das nossas adolescentes lá, uma com 14 e o outro filho pré-adolescente com 8 aninhos de idade. E no meio daquele enterro, o pai com seus 2 filhos, a mãe tinha acabado de falecer, ele entoou: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Algo que o mundo não consegue entender, o mundo não consegue compreender. E eu tive o prazer, o desprazer foi daquela mãe, daqueles adolescentes ter ficado daquela idade. Mas o prazer de saber que aquela família estava toda no mundo, pastor. Toda. Aquela mulher trouxe o pai, trouxe os filhos firmaram, a filhinha está na classe de batismo para ser batizada. E exatamente nesse momento Deus a recolheu. E o pai falou: ela foi usada para nos trazer, e nós não vamos arredar o pé da casa do Senhor enquanto vida nós tivermos. Às vezes o Querite seca, e a gente fica buscando entender o porquê secou. Às vezes a gente fica tentando buscar alternativas para Deus, às vezes até encurralar Deus. Senhor, por que aconteceu isso? Senhor, eu estava aqui dependendo, eu sempre fui fiel, eu sempre fiz exatamente o que o Senhor mandou. Por que tem que passar por isso? Porque Deus ele não quer só tratar na tua saúde física, Deus quer tratar no teu caráter também.
Caráter é aquele que bate nas costas de Deus quando está tudo bem, ministério voando, o cara, pô, caramba, e fala assim, pô, Deus, o Senhor é o meu pastor. Mas caráter é quando está tudo dando ruim, não ligam pro cara nem para ele pregar no aniversário de criança, nada acontece, e ele fala assim, Senhor, o Senhor é meu pastor. Caráter é quando a gente não está sendo beneficiado, mas continua sendo leal. E fidelidade é a pessoa que é leal àquilo a que se obriga. A partir do momento que nós nos obrigamos a pertencer a uma embaixada, literalmente, onde nós estamos, se torna dupla cidadania, celestial e espiritual, celestial e física. Nós estamos dizendo diante de Deus, Senhor, haja o que houver, aconteça o que acontecer, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em pastos verdejantes. Ainda que falte alguma coisa, de nada eu tenho falta. No versículo 1 ele era conhecido como tisbita, mas se você for ver no versículo 24, por favor. Então a mulher disse a Elias, nisto conheço que agora tu és homem de Deus. Antes ele só era conhecido como alguém que veio de Tisbe. Depois de tudo que aconteceu sobre a vida dele, agora ele é conhecido como o homem de Deus. Onde você está, a atmosfera muda. Onde você está, a mentira vai embora. Onde você está, a fofoca vai embora. Onde você vai, milagre acontece. Onde você está, curas acontecem. Sobrenatural acontece. O Espírito de Deus, ele habita porque você está. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e não mais foi visto. A gente sabe que é porque ele foi arrebatado. Mas uma outra vertente diz que é porque onde ele andava, ele não dava mais. Ninguém mais viu, porque ele agora estava diante de Deus. Cadê o Enoque daqui do bar? Nunca mais esteve aqui, nunca mais vi. E ainda assim podem apontar para você. Não era aquela ali que tomava cachaça? Era, mas agora ela toma santa ceia para a glória de Jesus. Não era aquela ali que dançava pagode? Mas agora ela faz parte do ministério de dança na casa do Senhor. Ué, não era aquele ali que contava piada de duplo sentido? Mas agora ele fala da palavra de Deus e os corações queimam quando escutam o que ele tem a falar da obra e do poder de Deus nessa terra. Mas para ele ser reconhecido como homem de Deus, ele teve que passar pelo Querite, ele teve que passar por Gileade, ele teve que passar por Acabe. E são provas que às vezes você passa sozinho. Você olha para o irmão aqui sorridente, te abraça, coisa mais linda. A menina cheirosa, maquiada, meu Deus do céu. Mas vai saber como ela está antes de dormir. Quando coloca no travesseiro. Nosso irmão conquistou aquele carro, que bênção. Nossa, olha como Deus é bom com ele. Mas vai ver, ele acorda 5 da manhã, vai dormir 1 da manhã, isso ninguém vê. O Querite de Elias ninguém via. Mas viram que não choveu mais. E ele foi conhecido como homem de Deus. Quando tudo está bem, é fácil adorar a Deus. Agora, quando tudo está ruim, vem alguns sentimentos à mente, de vez em quando. E um deles é: Deus se esqueceu de mim. Deus, ele está tão ocupado com tanta coisa lá no céu, é tanto anjo, tanto capeta aqui embaixo, que ele vai lembrar de mim. Tá rindo? Aí, ó. Todo mundo olha para ele, essa coisa linda, rindo. Ficar vermelho também não. Deus não se preocupa comigo, não. Pô, Deus, minha BFF me abandonou, Deus vai lembrar, vai ligar disso? Ela está falando com outra menina ali, ó. Caraca, vem para cá. Deus vai ligar para isso? Ele liga, porque ele entende o teu coração e os teus conflitos. Até uma criança desse tamanho tem conflitos insolucionáveis. Um deles é você pegar, por exemplo, um brinquedo que ela gosta tanto e colocar aqui em cima e falar, pega. Ela vai chorar, vai brincar e vai não sei o que, vai espernear. Porque ela não consegue. Para ela é o maior problema da vida dela. Cada um na sua esfera. Por isso, aproveitando aqui, um adendo, abre parênteses para os pais. Quando virem seus filhos, principalmente adolescentes, tristes, não faz isso não, besteira, vai lavar a louça. Não faz isso não. Porque existem conflitos que estão lá dentro, que eles precisam realmente botar para fora, precisam falar. Fala, é chato pra caramba adolescente. Mas a gente ouve. Tô brincando, vocês são gente boa, tá? Me curte lá no Instagram, @, tô brincando. Mas escuta.
Às vezes a gente pensa que Deus se esquece, porque às vezes a gente esquece das pessoas. Existe uma coisa chamada autoespelhamento. Aquilo que nós somos, às vezes nós espelhamos no outro. Por isso que aquele cara que trai muito a esposa, não deixa ela nem pegar no telefone, é porque ele acha que ela está traindo ele também, mas não está. Só um exemplo aqui. Primeiro, Deus esqueceu. E segundo, não, Deus não esqueceu, mas eu já fiz tanta coisa ruim com Deus que Ele me abandonou. Ele não me quer mais, Ele me rejeitou. Isso vai porque às vezes o nosso pai, a nossa mãe nos rejeitou. Eu, por exemplo, fui dado pela minha mãe quando eu tinha 6 anos de idade. Sorte que ela me deu para o meu pai. Menos mal. Mas ela me deu. Não quero mais e me deu. Então, assim, às vezes porque a gente se sente abandonado por uma mãe ou por um pai, a gente acha que Deus também, por algum motivo, nos abandonou. Mas aí o que nos reforça é que, na palavra dele, ele diz o seguinte: pode porventura uma mãe esquecer do seu filho que amamentou e que esperou durante muito tempo na sua barriga? Porventura, eu também nunca me esquecerei de você. Deus, Ele nunca te esqueceu, nunca te esquece e nunca vai te esquecer. E outro é o seguinte: isso tudo está acontecendo porque Deus está me punindo por alguma coisa. Era a síndrome dos amigos de Jó. Jó, ele estava repleto de chagas, de feridas, coçando com um caco de telha. E os amigos dele se cercaram dele e falaram assim: isso aí é porque você tem pecado, isso aqui é porque você fez isso, isso aqui é porque está acontecendo isso com você. Deus está permitindo isso acontecer com você, não é só porque Ele está te punindo. Às vezes nós plantamos e colhemos aquilo que nós plantamos. Mas, acima de tudo, Deus sabe como você está agindo. E não adianta se esconder dele. Não adianta, porque Ele vai te perturbar por onde quer que você for. O salmista diz: se eu subir ao céu, aí tu estás. Se eu descer nas profundezas das águas, no mais profundo mar, ali o Senhor está também. Se eu colocar minha cama no abismo, ali o Senhor vai estar também. Essa chama cerrada no teu peito, esse chamado, ele nunca vai parar de queimar. Você pode até fugir, mas Deus, Ele vai te chamar de novo para a obra. Tem gente aqui que Deus me mostra que desistiu, parou, era ativo na casa do Senhor, era ativo na obra de Deus, mas por algum motivo se machucou, algum motivo parou. Deus está dizendo o seguinte: hoje é o dia das férias acabarem. Deus está trazendo renovo, Deus está transbordando da sua graça, e Deus está te chamando novamente para pegar de onde você parou, para continuar essa obra contigo. Para parecer que está acabando, vamos ficar de pé? Glória a Jesus. Esticar um pouquinho. Irmãos, talvez você chegou aqui essa noite e o teu ribeiro nem secou, ele já está seco há muito tempo. Há muito tempo. Pode não ser financeiro, mas talvez emocional, espiritual. Pode não ser financeiro, mas talvez possa ser em uma das áreas que você mais profundas, que eu não consigo expressar. Mas a palavra de Deus, ela vai até a junta da medula. E me ajuda onde? Esqueci. Da medula e juntas e medulas, isso aí. Glória a Jesus. Até as juntas e medulas. Nenhum biólogo, nenhum cientista consegue chegar onde é esse trem aí. Divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, isso aí. Onde que acaba a alma e o espírito? Onde que acaba um e começa o outro? Onde que inicia? Deus, Ele consegue chegar. Deus consegue chegar nos conflitos existenciais. Deus consegue chegar nesse casamento mal resolvido, mas que tudo volta para o lugar enquanto você está aqui, em nome de Jesus. A Bíblia diz que enquanto o profeta profetizava, no meio daqueles ossos, e já estavam sequíssimos, começou a acontecer um rebuliço. Enquanto ele profetizava, acontecia um rebuliço, e cada osso começou a juntar no seu osso. Enquanto você está aqui, eu profetizo que na sua casa está tudo voltando à normalidade. Enquanto você está aqui, eu profetizo que aí dentro da tua alma, do teu coração, o Espírito Santo, ele tem cuidado. Eu profetizo que enquanto você está aqui, o Espírito Santo de Deus, ele tem tratado e derramado bálsamo sobre a tua vida. Eu profetizo que enquanto está aqui, Deus tem lançado no mar do esquecimento todos os teus erros e falhas. Deus tem quebrado todo
todo tipo de pacto que você tenha feito. Talvez você está aqui, pastor, eu saí. Mas nesse período que eu saí, eu fiz um pacto com outra coisa, ou fiz alguma coisa, ou... Não importa. Em nome de Jesus, está quebrado nessa noite. Em nome de Jesus, está curado. Nós vamos cantar uma canção. Enquanto nós estamos cantando essa canção, eu quero que você feche seus olhos. Eu quero que você lembre, que você coloque diante do altar de Deus tudo o que você deseja entregar, tudo o que você deseja colocar, tudo o que você deseja trazer à tona. Não olha para quem está do teu lado direito ou esquerdo. Esse é um momento de batalha espiritual sua com Deus. Talvez você nem ia estar aqui hoje. Algum colega te chamou, alguém te chamou e do nada você achou que estava aqui. Não, foi Deus que já te convidou e te trouxe para você estivesse aqui hoje, para adorar o nome do Senhor. Sou Deus, e em seu eterno amor não seremos abalados.